Vamos para a parte 2 do livro, que agora eu vou contar sobre um cachorro que se chamava Jack. Muitos anos depois, eu estava morando em outro país que se chama Estados Unidos. Estados Unidos da América. E comprei um cachorro americano com o nome de Jack. Não me lembro de que raça ele era, porque não faço diferenças. Eu gosto de todas as raças humanas e de animais. Jack era daqueles cachorrões que latem o tempo todo e vigiam a casa para não deixar entrar ladrão. Jack só fazia algumas coisas na vida disciplinada dele. Latia, comia, namorava muito, vigiava a casa, dormia, brincava com a gente. Ele tinha uma vida muito animada, porque ele gostava de tudo que fazia, igual a mim. Igual a mim, porque eu faço várias coisas na vida e gosto do que eu faço. Muitas coisas eu faço sem gostar, só por dever. Jack era menos inteligente que Dilermando, mas era um cachorro muito corajoso. Ele não tinha medo de nada. Sabem o que aconteceu? Foi o seguinte: de noite, Jack ficava no nosso jardim, de frente de casa. E ele era tão metido e importante que passou a vigiar a rua inteira, sem ninguém pedir. Quando uma criança passava lá longe na rua, ele latia tanto que acordava toda a vizinhança. Até que uma madrugada, um vizinho veio de pijama para a nossa casa e disse que estava cansado de não dormir e que se Jack ficasse conosco, ele ia dar um tiro nele. O vizinho estava muito zangado e eu vi que ele mataria mesmo. Para salvar a vida de Jack, demos ele a uma família muito boa que morava num sítio e onde Jack podia latir à vontade. Só tive na vida esses dois cachorros felizes. Agora vou contar uma história de macacos, um pouco alegre e um pouco triste. Imaginem vocês que tinha saído para fazer compras. E quando voltei e entrei em casa, senti que havia alguma coisa esquisita acontecendo. Todas as pessoas estavam no terraço dos fundos e fui olhar o que era que tinha ali. Vocês acreditam que eu não esperava jamais o que encontrei? Um macaco. Na verdade, era um mico, tão grande e forte como se fosse um filhote de gorila. Ele estava muito agitado e nervoso, porque ainda não conhecia bem a casa. De pura agitação, subia de repente pelas roupas estendidas na corda, sujando todas as roupas lavadas. De lá de cima, dava gritos que nem marinheiro dando ordens num navio. E jogava cascas de banana, mesmo que caíssem em cima de nós. Bem, esse mico enorme passou a morar conosco. Sempre que eu ia para a área de serviço, ele ficava tão alegre que pulava de um canto para o outro, sujando tudo. Vocês sabem muito bem que macaco é o bicho que mais se parece com as pessoas. Esse macaco até parecia ter vida humana. Parecia com um homem maluco. Como ele fazia uma bagunça horrível em casa, resolvi dá-lo. As crianças do morro, que adoravam micos. Em casa, todo mundo ficou triste e zangado comigo. Passou-se mais de um ano. Uma tarde, eu estava andando pelas ruas para comprar presentes de Natal. As ruas estavam muito cheias de pessoas, comprando presentes. No meio daquela gente toda, vi um agrupamento, fui olhar. Era um homem vendendo vários micos. Todos vestidos de gente e muito engraçados. Pensei que todos de casa iam ficar adorando o presente de Natal se fosse um miquinho. Escolhi uma miquinha muito suave e linda, que era muito pequena. Estava vestida com saia vermelha e usava brincos e colares baianos.
Era muito delicada conosco e dormia o tempo todo. Foi batizada com o nome de Lisette. Lisette às vezes parecia sorrir, pedindo desculpas por dormir tanto. Comer quase não comia e ficava parada num cantinho só dela. No quinto dia, comecei a desconfiar que Lisette não estava bem de saúde, pois não era normal o jeito quieto e calado dela. No sexto dia, quase dei um grito quando adivinhei. Lisette está morrendo! Vamos levá-la a um veterinário. Veterinário é o médico que só cuida de bichos. Ficamos muito assustados, porque já amávamos Lisette e sua carinha de mulher. Ah, meu Deus, como nós gostávamos de Lisette! E como nós queríamos que ela não morresse. Ela já fazia parte da nossa família. Enrolei Lisette num guardanapo e fomos de táxi correndo para um hospital de bichos. Lá deram-lhe imediatamente uma injeção para ela não morrer logo. A injeção foi tão boa que até parecia que ela estava curada. A foto da Lisette quando ela ainda estava tristinha, doente. Que até parecia que ela estava curada para sempre, porque de repente ficou tão alegre que pulava de um canto para outro. Dava guinchos de felicidade, fazia caretinhas de macaco mesmo. Estava doida para agradar a gente. Descobrimos então que ela nos amava muito e que não demonstrara antes porque estava tão doente que não tinha força. Mas quando passou o efeito da injeção, ela de repente parou de novo e ficou toda quieta e triste. Na minha mão. O médico então disse uma coisa horrível. Lisette ia morrer. Aí compreendemos que Lisette já estava muito doente quando eu a comprei. O médico disse que não se compram macacos na rua porque às vezes estão muito doentes. Nós perguntamos muito nervosos: e agora? O que é que o senhor vai fazer? Ele respondeu assim: vou tentar salvar a vida de Lisette, mas ela tem que passar a noite no hospital. Voltamos para casa com o guardanapo vazio e o coração vazio também. Antes de dormir, eu pedi a Deus para salvar Lisette. No dia seguinte, o veterinário telefonou, avisando que Lisette tinha morrido durante a noite. Compreendi então que Deus queria levá-la. Fiquei com os olhos cheios de lágrimas e não tinha coragem de dar essa notícia ao pessoal de casa. Afinal, avisei e todos ficaram muito, muito tristes. De pura saudade, um dos meus filhos perguntou: você acha que ela morreu de brincos e colar? Eu disse que tinha certeza que sim, e que mesmo morta, ela continuaria linda. Também, de pura saudade, o outro filho olhou para mim e disse com muito carinho: você sabe, mamãe, que você se parece muito com Lisette? Se vocês pensam que eu me ofendi porque me parecia com Lisette, estão enganados. Primeiro, porque a gente se parece mesmo com o macaquinho. Segundo, porque Lisette era cheia de graça e muito bonita. Obrigada, meu filho. Foi isso que eu disse a ele e dei-lhe um beijo no rosto. Um dia desses, vou comprar um miquinho com saúde, mas esquecer Lisette? Nunca. Vocês já ficaram tristes também de terem perdido um bicho algum dia? Eu já. Uma gatinha minha morreu e eu também chorei muito. Mas hoje eu tenho uma nova gatinha. Bem, agora descansem um pouco porque vou contar uma história tão terrível que até parece filme de mocinho e bandidos. É uma história de amor e ódio misturados num só coração. Já descansaram?
Bem, então prestem atenção, porque essa história de cachorro é terrível mesmo. Não pensem que estou inventando as minhas histórias. Dou a minha palavra de honra que minhas histórias não são de mentira. Aconteceram mesmo. Bem, preparem-se que eu vou começar. Um amigo meu chamado Roberto tinha um cachorro que se chamava Bruno Barbieri de Monte Verde. É um nome comprido para um cão, mas era assim que ele se chamava. Quando a gente queria falar com ele, só chamava Bruno, porque senão seu nome ficava enorme. Bruno tinha um amigo, cachorro também, que vigiava a casa de um vizinho. Esse amigo cachorro de Bruno chamava-se Max. Eles eram tão amigos que um chamava o outro convidando para almoçar e botavam os dois focinhos no mesmo prato de comida. É claro que Bruno nem Max nem Max falavam, só latiam. E os convites para um almoçar na casa do outro eram transmitidos assim: latindo um pouquinho, abanando o rabo, ficando parado um diante do outro e de repente andando. Então, o cachorro entendia que era para seguir o outro e almoçarem juntos. Esqueci de dizer que Bruno Barbieri de Monte Verde tinha uma paixão pelo dono Roberto e era muito fiel. Bruno não deixava ninguém se aproximar demais do dono, pensando que iam atacá-lo. Aqui, ó, o Bruno e o Max comendo junto. Mas antes também vou mostrar a Lisete, porque eu esqueci de mostrar pra vocês. A Lisete quando ela tava toda feliz pulando porque tinha sarado, e a Lisete pertinho das estrelas depois que morreu. Voltando ao Max e ao Bruno, ninguém podia se aproximar do Roberto. Bruno não deixavam, porque achava que iam atacar o dono. Todas as noites esperava acordado que o dono voltasse e só ia dormir quando esse chegava. Isso eu estou contando para vocês entenderem a tragédia que aconteceu. Um dia, Max estava almoçando na casa de Bruno quando o dono entrou na cozinha. Não se sabe por que Max resolveu fazer festinhas no dono de Bruno. E para fazer a festinha, aproximou-se do dono e encostou na sua perna. Bruno ficou espantado por um segundo. Pensou que Max ia atacar Roberto e correu em defesa do dono. Para defender o dono, atirou-se em cima de Max, que não tinha culpa nenhuma. Mas Max, vendo-se ferozmente atacado, reagiu. O resultado foi uma luta sangrenta. Max tinha mais força que Bruno. Bruno estava sendo estraçalhado. Finalmente, Roberto conseguiu separar os dois. Bruno estava gravemente ferido e já quase morrendo. Seu coração quase não batia mais. Roberto levou Bruno depressa para o hospital de bichos. Lá deram uma injeção para reanimar o seu coração, que estava quase parando. Cuidaram dos ferimentos do corpo e na cabeça. E Bruno ficou muitos dias no hospital, até que ficou bom e pôde voltar para casa. Agora pergunto a vocês, o que é que Bruno fez? Bruno era tão corajoso que, curado dos ferimentos, foi atacar Max. Este deu-lhe então a maior surra que se possa imaginar. E dessa vez os ferimentos foram tão graves que até as orelhas de Bruno ficaram rasgadas. Roberto levou-o de novo para o hospital, onde dessa vez Bruno ficou 2 meses. Quando ficou curado, voltou para casa. E agora me respondam, o que é que vocês acham que Bruno fez? Acertaram. Bruno foi vingar-se e atacar Max. Mas dessa vez ele estava com tanta, mas tanta raiva que sua força aumentou e ficou diabólica. E ele, enfim, matou Max. Mas no mundo dos cachorros é diferente. Não há polícia para eles irem se queixar. Então os cachorros mesmos resolvem entre si as brigas. Fazem o papel de juiz e de polícia. E muitas vezes agem como bandidos armados. Os cachorros não se perdoam.
O que aconteceu foi que os cachorros da vizinhança ficaram contra Bruno e não perdoaram a morte horrível de Max. Então, para vingarem-se, começaram a cercar Bruno. Bruno já tinha até medo de sair para a rua. Quando saía, ficava muito desconfiado, olhando de um lado para o outro. Afinal, vendo que não acontecia nada de ruim, começou tranquilamente a sair de novo. E foi esse o grande erro de Bruno. Uma tarde, ele estava passeando todo sozinho e até lamentando a morte de Max, que era seu único amigo. Estava com muita saudade. Amigo bom não se encontra todos os dias. Os cachorros têm uma alma bem grande. Eles até entendem a gente. O mundo dos cães é cheio de amor para dar, e eles dão de graça. Bruno estava triste demais, sentindo falta daquele que ele matara por amor a Roberto. Nessa tarde tão triste, quando não havia prazer em ao menos cheirar as coisas, apareceu de repente na esquina um cachorro, e de repente na outra esquina mais um cachorro, e de repente saíram das casas da vizinhança 3 cachorros. Bruno percebeu logo que estava cercado por vários cachorros enormes e fortes. Bruno sabia que a lei dos cachorros é a vingança. Ele quis fugir, mas não podia quebrar o cerco. Os cachorros formavam uma espécie de círculo em torno do Bruno. E o círculo ia ficando cada vez mais apertado, até que os cachorros conseguiram encurralar Bruno junto de uma árvore. Os cachorros então, de repente, atacaram de uma só vez Bruno, fazendo eles mesmos justiça, porque, como eu disse, no mundo dos cães, eles próprios se encarregam de ser juiz e polícia. Eram 5 cachorrões contra Bruno. Bruno ainda tentou se defender, mas não tinha força contra eles. E aconteceu o que era de se esperar, o pior. Os cinco cachorros mataram Bruno. E assim é que Bruno Barberi de Monte Verde morreu para todo sempre.